Galera, tentando dar uma explicação rápida aqui dos intervalos. Primeira coisa é uma dica, vamos usar como base o nosso tecladinho aqui, tá? Pra gente calcular os intervalos. Então vamos lá. Primeiro intervalo aqui, ó. Nós temos aqui um dó e um mi, né? Esse dó e mi, então você pensa, dó, ré, mi, é uma terça, certo? Você tem agora, por exemplo, aqui um fá e um sol, né? Eu estou pensando com base na clave de sol. Então, fá, sol, ou seja, uma segunda. Nós temos aqui um lá e um ré. Lá, si, do, ré, ou seja, uma quarta. Nós temos aqui uma oitava. Então, por exemplo, um dó e um dó de novo em cima, é uma oitava, ok? Então, isso é um intervalo, nós já entendemos. Aí agora, nós precisamos descobrir a qualidade desse intervalo. O que ele é? Todos os intervalos, e aqui tem uma tabelinha básica, né? Nós temos, por exemplo, todo intervalo de primeira, quarta, quinta e oitava, ele pode ser justa, ele pode ser aumentado, ele pode ser mais que aumentado, ele pode ser diminuto e mais que diminuto. Todos os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima podem ser maiores, aumentado, mais que aumentado, menores, diminutos e mais que diminutos. Ok? Só que aí o que acontece? Para a gente definir isso, se ele é justo, aumentado, diminuto, menor, ou ele é maior, a gente precisa definir, saber o que faz com que o intervalo de segunda maior ele seja segunda maior, ou menor, ou maior, né? Então, assim, o intervalo de segunda, por exemplo, ele precisa de 2 semitons para ser um tom. Por exemplo, vamos lá no tecladinho, né? Então, vamos pensar aqui no tecladinho. Então, a gente tem aqui o dó e o ré, certo? Então, para esse ré ser segunda maior, ele tem que ser semitom mais um semitom. Então, ou seja, um tom. Então é uma segunda maior. Para ele ser uma segunda menor, ou seja, ele diminuiu esse meio tom, então ele tem que ser só um semitom. Então ele é um ré bemol. Entenderam? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos aos exemplos. Então eu tenho aqui um dó e um sol. Esse dó e um sol é um exemplo de quinta. Então vamos pensar, nas de quinta eu tenho essas possibilidades aqui, todas. Então nós vamos ver agora. Então, por exemplo, aqui, né? Quinta. Dó e sol. Então eu tenho uma quinta justa. Por quê? Porque de dó para sol ele tem 3 tons e meio, certinho, que é o que eu contei aqui de dó a sol. Então vamos pensar, vamos voltar no teclado. Então eu tenho um tom, 2 tons, 3 tons e meio. Então é uma quinta, dó, ré, mi, fá, sol. É uma quinta justa. Então aqui está uma quinta justa. E também pensando na tonalidade de dó maior, por exemplo, né? O dó para o sol, ele é uma quinta justa, né? Ele não é maior, né? Quando é quarta, quinta, primeiro, uníssono e oitava, se chama de justa. Então voltamos lá. Ele tem lá uma quinta justa. Ok. Aqui eu tenho um dó e um sol de novo, só que eu coloquei um bemol. Lembra que o bemol ele diminui meio tom. Então, esse bemol aqui, ele está dizendo que essa quinta é meio tom abaixo. Então vamos voltar naquela tabelinha. Então eu posso ter uma quinta justa. Meio tom abaixo, ele não tem uma quinta menor. Ele tem uma quinta, é chamada de diminuta. Então aqui vai ser uma quinta dim, que a gente chama, né? Uma quinta diminuta. Esse caso aqui, ó, um dó e um sol. Aí eu peguei esse sol e aumentei meio tom. Ou seja, vamos voltar na nossa tabelinha. Então eu tenho uma quinta, né? Então eu aumentei. Então ele é uma quinta aumentada. Agora, esse aqui é um exemplo diferente. Eu tenho um dó e um sol. De novo, só que eu tenho um xizinho, que na verdade significa um dobrado sustenido. Ou seja, ele é 2 vezes sustenido. Ele é mais que aumentado, né? Ele aumentei mais ainda. Então, se volta lá para a tabelinha, tem mais alme. Então, aqui ele seria uma quinta alme. Ok? Agora, nesse caso aqui, ó, tem um dó e o sol de novo. Só que o sol, ele tem um bemol, ou seja, ele seria uma quinta diminuta, mas tem mais um bemol. Então, ela é uma quinta mais que diminuta, ok? Vamos dar um exemplo com a segunda aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui um lá e um si. Então, nós sabemos que do lá para o si é uma segunda. Por quê? Porque, voltando no tecladinho, o nosso lá
e o si, ele tem semitom, semitom, ou seja, que forma um tom, ou seja, uma segunda maior. Então, aqui é uma segunda maior, né? E a nomenclatura não vai ser tipo uma segunda justa, porque segundo essa tabelinha aqui, a segunda só pode ser maior, menor, diminuto, mais que diminuto, maior, aumentado, mais que aumentado. Então vamos lá, dar um exemplo nesse caso desse Lá e Si bemol. Então, por exemplo, eu tenho um Lá em Si, eu sei que é uma segunda, só que eu diminui meio tom, então é uma segunda o quê? É uma segunda menor. Então eu tenho uma segunda menor. Entenderam? E assim vai os outros exemplos, a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui, o que eu falei? 5, qualidade. Ah, tá, uma dica também, por exemplo, para saber se é maior, menor, diminuta, é só pensar na tonalidade, que é esse exemplo aqui. Então, por exemplo, pensando em Dó, você pensa na primeira nota. Então, vamos pensar lá no caso aqui, esse exemplo aqui, Dó, é a primeira nota. Então, o Sol, dentro da tonalidade de Dó, ele é justa. Então, ele já vai ser uma quinta justa. Então, se eu colocar um bemol, ele é uma quinta diminuta. Se eu colocar um sustenido, ele vai ser uma quinta aumentada. Entenderam? Outra coisa importantíssima é que os acidentes eles podem ser ascendentes ou descendentes. Como lá na escada, ou melhor, como no nosso elevador da ETEC. Ele ascende, ele sobe, ele descende, ele desce. É isso. Tudo. Outra coisa. Vamos lá. Então aqui, né? Ele está ascendente e ele está descendente. Uma regra interessante é que, por exemplo, se eu tenho um intervalo de quinta ascendente, um Dó e um Sol, se eu tenho lá em cima um Sol e um Dó, subindo ele vai ser quinta justa e descendo ele vai ser quarta justa. Agora vamos a um exercício rápido aqui, ó. Por exemplo, eu estou descendo, né? De Si para Sol, é qual intervalo? É uma terça, né? Si, Lá, Sol, então é uma terça. Agora eu preciso descobrir a qualidade. Então, se eu pensar na tonalidade de Si para Sol, qual a distância ele tem lá? Vamos pensar Si bemol para Sol bemol. Vamos para o nosso teclado. Então eu tenho lá um Si bemol para Sol bemol, preciso ir. Então vai, Si bemol para Lá bemol tem um tom. Para Si bemol eu tenho 2 tons, certo? É uma terça. E qual que é 2 tons aqui, ó? É uma terça maior. Ok? Então nesse exemplo aqui vai ser uma terça maior. Agora aqui, eu tenho um Dó e um Fá, só que aí complicou. Eu tenho um Dó sustenido e um Fá dobrado sustenido. Esse Dó sustenido, vamos tirar os acidentes primeiro. De Dó para Fá seria o quê? Uma quarta. E dentro da tonalidade de Dó seria uma quarta justa, certo? Só que eu tenho sustenidos e dobrado bemol. Como eu tenho um sustenido aqui, eu vou imaginar que eu tenho um sustenido aqui. Porque o dobrado sustenido, né, aliás, eles são 2 sustenidos. Imaginemos que eu tenha um aqui e um aqui. Então seria uma quarta justa. Mas como eu tenho mais um sustenido, então ele aumentou esse intervalo. Então eu tenho uma quarta aumentada. Outro exemplo aqui. Agora descendente. Eu tenho um Fá para o Mi. Fá para o Mi, dentro de Dó lá, lembra? Fá para o Mi ele é meio tom. Então ele é uma segunda menor. Porém, eu tenho vamos tirar esse bemol, certo? Então eu tenho um Fá sustenido para o Mi. Vamos voltar para o nosso tecladinho. Então eu tenho um Fá sustenido para o Mi. Então eu tenho aqui semitom com mais semitom, um tom. Então eu tenho uma segunda maior. Porém, esse Fá sustenido aqui, ó, para o Mi, ele é uma segunda, eu já sei. E é uma segunda maior. Só que esse bemol, ele aumentou a distância, certo? Porque é como se ele tivesse pego esse Fá sustenido, em vez dele ir para esse Mi, ele foi para esse Mi bemol. Então ele aumentou a distância. Então se ele aumentou, ele é uma segunda o quê? Aumentada. Entendeu, galera? Espero que deu para entender aí mais ou menos. Se não deu, se só confundiu, deleta esse vídeo, beleza? Eu vou mandar esse desenho todo aí para vocês.